Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior sobre replicação, eu falei de uma réplica baseada em snapshot, ou seja, baseada no snapshot do hypervisor, que pode ser, por exemplo, um VMware, pode ser um Hyper-V. Essa réplica que eu vou falar hoje, ela está baseada no que a gente chama de I/O filter. É uma espécie de journal que a gente vai utilizar para manter a nossa máquina replicada num site secundário. Essa funcionalidade ela está disponível para o ambiente vSphere, ou seja, com o VMware, com os hosts SX. Okay? Aqui na minha infraestrutura de virtualização, já está tudo pronto. Então, eu tenho o data center e dois sites, o site de DR e o site de produção. No site de DR, a gente já fez aquelas duas replicações, replicamos as duas VMs através da réplica regular baseada em snapshot. Agora a gente vai fazer a replicação baseada em I/O filter. O que a gente precisa fazer primeiro é instruir o VMware que nós temos um I/O filter. Se você observar, nós temos três tipos de I/O filter já instalados no ESX. A gente vai instalar o I/O filter da Vim dentro de cada host de cada cluster. Ok? Então, é um processo bastante simples e a gente faz isso através do Vim, da console do Vim Backup Replication. Durante o processo de instalação, eu vou dar alguns pauses no vídeo só para que o vídeo fique um pouco menor. Então, é bem simples fazer o processo de instalação do I/O Filter. Só para você ter uma ideia, o próprio produto já te ensina o que tem que fazer. Então, se você entrar em I/O Filter, perdão, em CDP Policy, que é a forma que a gente constrói a política de replicação baseada no I/O Filter, você seleciona VMware vSphere, ele já vai te dar a orientação do que deve ser feito aqui. Então, você tem que fazer o deploy, ou seja, a instalação pelo menos um cluster que a gente tem. E como é que eu faço essa instalação? Basta você seguir esse procedimento. Então, você vai até Backup Infrastructure e acessa o seu vCenter e clica em Manage I/O Filter. Então, ou seja, Backup Infrastructure, acessa o teu vCenter, Manage I/O Filter. É bem simples. Ao clicar em Manage I/O Filter, você vai selecionar quais são os clusters que você quer instalar o SX em cada um dos hosts de cada cluster. Esse processo é automático. Então, você quer fazer a instalação? Sim, quer fazer a instalação. E esse é o processo de instalação. Eu vou dar um pause agora e esse processo deve demorar uns 2, 3 minutos, só para a gente economizar um pouquinho de vídeo. Ok. O processo de instalação do I/O Filter acabou. Está aqui o resumo da instalação. Se você clicar em Next, Finish. Então, nesse caso, se nós observarmos agora o nosso host SX, a gente vai perceber que um novo componente foi instalado em cada um dos hosts. Nesse caso, o nome do nosso I/O Filter é vCDP. No site de produção, isso também aconteceu. vCDP está aqui. Ok, voltando aqui para o console do Vim, vou novamente tentar criar a minha policy. De novo, ele vai informar que falta algum componente a ser instalado. Então, basta seguir a orientação. É bem simples. Faça o deploy primeiro do CDP Proxy. Então, existe um proxy chamado de CDP Proxy, é ele quem vai controlar a execução dos I/O filters. Então, não basta a gente fazer a instalação do proxy agora. A instalação do proxy, ela tem que acontecer em cada um dos sites. Tá? E também, assim, o proxy ele precisa ser dimensionado de acordo com o change rate, que você tem o daily change rate, que vai ser replicado no site secundário. A gente tem o sizing da banda também, do link, que vai ser utilizado para essa réplica. Então, basta seguir esse processo. No meu caso, vai ser instalado um proxy só, porque o meu ambiente ele é junto, não é. Eu não estou numa WAN, estou usando o laboratório numa LAN aqui, então vai estar tudo junto. Tá? Não tem problema para esse caso de testar a funcionalidade. Evidentemente que no ambiente de produção você deve instalar um CDP proxy em cada um dos sites, respeitando o sizing deles e também do seu link. Vou dar mais um pause, só para economizar um pouquinho. Ah, não precisou, foi rápido. Eu vou diminuir esse cache por conta de área em disco que a gente tem.
ok? Você pode aplicar regras também de tráfego, vai, ok. Ok, o proxy foi instalado com sucesso, agora a gente consegue criar a nossa política. Ele abriu automaticamente essa tela porque eu havia selecionado para criar a policy. Só vou fechar para mostrar o processo novamente por aqui. CDP Policy, VMware, minha policy, esse é o nome da policy. Essas opções eu expliquei anteriormente na réplica baseada em snapshot. Tá? Elas funcionam exatamente iguais, tá? Não há diferença. Se você quer saber como funciona, dá uma olhadinha no vídeo de réplica regular que eu postei já. Next. Eu vou adicionar a VM que eu quero replicar. Por exemplo, eu vou pegar essa máquina Linux 3, seleciono o destino, vou mandar para esse host X, que está no meu site de DR, atribuo o nome, o sufixo, só para identificar na nossa infraestrutura, eu coloquei via CDP. Aqui nós temos dois tipos de retenção, uma denominada Short Term Retention e a outra denominada Long Term Retention. A Short Term Retention, o menor valor que você pode colocar aqui é de 2 segundos. A VIM recomenda o valor de 15 segundos. O que vem a ser o RPO? O RPO é o passo que você vai dar para trás no tempo. Então, se você precisar acionar a sua máquina de DR, você vai poder voltar no tempo a cada 15 segundos, por exemplo, nesse meu caso. E por quanto tempo eu posso voltar? Você pode voltar às últimas 4 horas, você determina aqui. Esses valores são customizáveis também. E a Long Term Retention, ele vai criar uma cópia adicional a cada 8 horas. Pode ser menos também, se você quiser. E aqui é a distância para trás do tempo que você vai voltar. Você pode voltar, nesse caso, até 7 dias no tempo, com o passo do tamanho de 8 horas. Aqui você consegue voltar o Short Term Retention no máximo 4 horas no tempo, e o tamanho do teu passo para trás é a cada 15 segundos. A gente também tem a opção de integrar o Application Aware, ou seja, se você tem um banco relacional, o teu AD, um Exchange, você consegue fazer a replicação consistente dessas aplicações. Next. Aqui você habilitaria o Application Aware. Next. E habilita a cópia. E habilita, perdão, habilita a replicação. Então, nesse caso, a replicação já começou a ser executada. Em alguns minutos, a gente vai observar a criação da máquina Linux 3-CDP. Então, vou dar um pause enquanto já criou. Foi bem rápido. Então, essa Linux 3, a replicação aconteceu via CDP. A diferença da replicação baseada na réplica regular, em snapshot, é que a gente não utiliza o snapshot via CDP, ou seja, a gente não provoca aquele atordoamento, que a gente chama de stun, na sua VM, quando você utiliza a réplica baseada em snapshot. Essa é uma característica do ambiente de virtualização, não da ferramenta de backup. Okay? O stun acontece por conta da operação de commit do snapshot, quando a gente tira o snapshot da VM. Ok, essa daqui não provoca snapshot, né? Então, a réplica baseada na policy de CDP não provoca stun, ou seja, o atordoamento na sua máquina por um curto período de tempo. Esse atordoamento ele é bastante importante quando você tem uma aplicação que ele é sensível ao aumento de latência. Então, um exemplo de aplicação sensível ao aumento de latência são essas aplicações que falam VoIP, voz sob IP. Eu vou pausar novamente o vídeo até que a réplica aconteça. Ok. A réplica, a sincronização, perdão, ela já aconteceu. E a gente vai observar agora em réplicas, né, no contexto réplicas ready, nós temos uma terceira máquina disponível
no meu site secundário, no meu site DR. Se você observar o tipo, as duas primeiras máquinas elas foram replicadas através do Replica Job, utilizando Snapshot, e a Linux 3 ela foi replicada utilizando a sincronização através do IO Filter. Então, é isso aí, é bem simples a forma de utilizar a replicação dentro da solução do Vim Backup Replication. É algo que a gente consegue garantir que a sua máquina seja replicada no segundo site e fique pronta para uso, esteja pronta para uso assim que você precisar. Eu vou gravar o próximo vídeo mostrando como se faz a ativação das máquinas réplicas, ok? Vejo vocês em breve. Até logo, obrigado por enquanto.